Eu estou aqui bem em Santo Antônio, em frente à igreja de Santo Antônio de Guarulhos. Na verdade, igreja de Santo Antônio, assim que ela é conhecida aqui na localidade, né? Mas o nome verdadeiro é Santo Antônio de Guarulhos, que foi um aldeamento indígena que está localizado do lado oposto, no Rio Paraíba do Sul, e as terras desse antigo aldeamento estava circunscrita em 2 léguas quadradas. Esse aldeamento foi criado com índios guarulhos, aldeados pelos franciscanos capuchinhos italianos em 1672, na capitania de Paraíba do Sul, em São Tomé. A região em que a aldeia foi instalada era marcada por hostilidades de índios, sobretudo dos goitacazes, constituindo-se num grande obstáculo à colonização portuguesa. Com isso os índios goitacazes, né, eles foram expulsos da região, foram vencidos pelos índios da aldeia de São Pedro da Aldeia, junto com os índios de Reguiritiba, lá do Espírito Santo. E aqueles que aceitaram ser aldeados foram levados para a aldeia de São Pedro de Aldeia, da região lá oceânica. E os índios Guarulhos, então, passaram a ocupar essa região antes dominada pelos goitacazes e começaram a atacar as fazendas no vale do rio Muriaé e fazendo incursões também até Macaé. No entanto, eles seriam aldeados, os Guarulhos, no final do século XVII, sendo-lhes concedidas 2 léguas de terras. A aldeia foi transferida e, em nome dos índios, foi concedida outra sesmaria. Aqui nós estamos agora, com a condição dos índios cultivarem em 2 anos a terra desse aldeamento. O aldeamento foi oferecido aos capuchinhos, que eram muito rigorosos, não tinham, né, aquele amor, aquele carinho, né, aquele cuidado, né, com a disciplina, não sabiam disciplinar de repente, usaram de excessos com os índios, também devido à má administração das terras e também por causa da invasão dos colonos às terras indígenas. E isso levou à deserção dos índios Guarulhos dessa aldeia no século XVIII. Ela estava em condições precárias e devido também a disputas por questões de terras com os colonos. Isso levou à extinção pelo abandono dos índios. Então, infelizmente, isso aconteceu no fim do século XVIII. E houve, então, houve um aforamento dessas terras. Mas, graças a Deus, esse aforamento serviu para financiar, né, o bem-sucedido projeto de aldeamento em São Fidélis, né? Inclusive, lá em São Fidélis, se fez uma réplica, né, uma tentativa de copiar a arquitetura da igreja de São Pedro em Roma, né? Então é um lindo prédio histórico também lá em São Fidélis, onde também a cidade começa, que já pertenceu a Campos, hoje é uma cidade, né, independente, uma grande cidade do interior do Rio de Janeiro, que também começou com aldeamento. Então nós vemos a importância das ordens católicas, né, na evangelização, na catequização, né, da civilização dos índios, né, que não aceitavam, né, o domínio português, mas os portugueses, então, né, procuravam dar essa oportunidade, né, de que eles se convertessem, né, ao cristianismo, né. Então, nós vemos então a importância aí desses padres, né, na formação desse tesouro cultural, histórico, arquitetônico. Essa é uma igreja fruto então desse trabalho de catequização aqui com os índios Guarulhos, né, pelos franciscanos. Então essa é a história que está esquecida, que não se conta, mas aqui foi um aldeamento, aqui viveu certamente muitos índios nesse local. Então é tão bom conhecer a história, né? Que Deus abençoe vocês. Amém? Então nós estamos aqui eu sou pastor evangélico, mas estou aqui como
um historiador, né? Falando do período colonial brasileiro, né? Da evangelização no período colonial brasileiro. Então, que Deus abençoe, a paz de Cristo.